No ano passado, os venezuelanos perderam, em média, 11 quilos devido à fome. Corpos estão explodindo literalmente dentro dos necrotérios por falta do resfriamento, justamente porque estão ocorrendo apagões e constantemente a Venezuela passa dias sem luz. Eu sei que muito se tem ouvido falar a respeito da crise da Venezuela. Eu me aprofundei mais depois que eu fui ler esse livro que eu vou resenhar hoje pra vocês. Eu acho que pra eu dar uma resenha desse livro, eu preciso, antes de tudo, mostrar um panorama pra vocês de como a Venezuela chegou nesse ponto que ela está hoje, para que vocês possam entender qual foi a inspiração da autora nessa história que é o livro Noite em Caracas, escrito pela Karina Sanz Borgo e publicado pela editora Intrínseca aqui no Brasil. A crise da Venezuela, ela não começou agora, ela não vem da época de Hugo Chávez, desde que Hugo Chávez se elegeu em 98, nem após a tentativa do golpe que ele sofreu em 2002. Essa crise, ela é muito anterior e ela já vinha engatinhando. O que a gente está vendo agora são só consequências de uma crise que já vinha sendo instalada. Então, pra gente entender o que acontece na Venezuela hoje, a gente volta aqui pra 1989. Na época, o presidente era o Pérez, o governo subiu o preço do petróleo, das passagens e etc. E o povo foi pras ruas, queimou carros, fizeram protestos. Essa revolta ficou conhecida como Caracazo. Nessa época já tinha deflagrado vários escândalos de corrupção entre partidos e etc. E o presidente Pérez, percebendo que a sua candidatura, o seu posicionamento como presidente estava em risco, solicita aos militares proteção. Os acontecimentos no Caracazo foram extremamente violentos e estima-se que houve ali entre 300 e 3 mil mortos. Por que esse intervalo tão grande assim de estimativa? Porque na época muitas pessoas que morreram foram jogadas em valas comuns, valas ordinárias, em buracos, e ninguém sabe até hoje onde essas pessoas foram parar. Um grupo de militares de esquerda se revoltou com esse comportamento extremamente violento do governo e se levantaram contra o presidente Pérez. Na época, entre esses militares estava Hugo Chávez. Os grupos que eram leais ao presidente Pérez reagiram e Hugo Chávez na época foi preso. Mas a história dele não parou por aí. Já em 1992, os companheiros de Chávez tentaram um novo golpe e falharam. Então o que o exército não conseguiu fazer nesses dois golpes, a justiça conseguiu no ano seguinte, quando determinou o impeachment do presidente Pérez. No ano seguinte, a eleição foi vencida pelo presidente Rafael Caldeira. E o que aconteceu? Esse presidente indultou os golpistas. Hugo Chávez então sai da cadeia e, como ele se torna um mito, 5 anos depois ele vence a eleição presidencial com 56% dos votos. Em 1999, um ano depois de eleito, o presidente Hugo Chávez, ele convocou um referendo nacional, o povo foi para as ruas, votou e gerou uma profunda mudança na Constituição. Aqui no Brasil nós temos a Câmara e o Senado. E isso não existe mais na Venezuela. Passou a ser uma Assembleia Única. E aí o que acontece? O presidente Hugo Chávez se elege novamente, vence e ainda com um número muito mais expressivo, foi com 59% dos votos. E ele passa também a ter dentro da Assembleia uma bancada muito maior de aprovação. Ele leva uma aceleração na aprovação de leis, estatizações, mudanças constitucionais. E isso tudo foi acontecendo até que no dia 11 de abril de 2002, uma marcha de chavistas foi às ruas de Caracas e aí ocorreu o conflito entre os apoiadores do governo e a oposição. Foram 19 mortos e mais de 100 feridos. No dia seguinte, Hugo Chávez, que tinha tentado um golpe em 1992, sofre ele mesmo um golpe. Esse período em que ele esteve fora do poder não durou muito. Alguns grupos conseguiram colocar ele de volta no poder e a sua saída do governo durou apenas 3 dias. Em 2004, novamente, a oposição solicita um referendo para tentar tirar Chávez do poder. Hugo Chávez vence com 59% dos votos. No ano seguinte, a oposição se retira das eleições, alegando que já não existiam mais eleições limpas no país. E isso faz com que o número de assentos no parlamento de aliados ao Chávez aumente mais ainda. Em 2006, o Hugo Chávez vence novamente as eleições presidenciais com 68% dos votos. No final de 2012, Hugo Chávez concorre e vence a sua 4ª e última eleição com 55% dos votos. Um ano depois, já doente, ele morre vítima de um câncer. Nicolás Maduro, que era até então vice-presidente de Hugo Chávez,
cumpre a agenda presidencial e logo depois concorre às eleições presidenciais e ele ganha com uma margem bem apertada. Só que uma coisa diferente começa a acontecer na Assembleia Nacional em 2015. As forças opositoras acabam ocupando um maior número de assentos, coisas que não aconteciam desde que o presidente Hugo Chávez tinha sido eleito lá em 1998. O que aconteceu? A oposição, que era agora em maior número, tenta solicitar um novo referendo para retirar antes do término do seu período como presidente em 2018. A Justiça Eleitoral nega esse pedido de referendo, alegando que as assinaturas colhidas para embasar esse referendo eram falsas. A Assembleia se rebelou, o Tribunal Superior de Justiça venezuelano teve que intervir, a crise se instaurou e, pelos dados que eu estava vendo aqui, a inflação na Venezuela nesse período chegou a 254%. E a taxa de mortalidade infantil aumentou em 30% nesse período. E daí todos os avanços sociais conquistados durante o período do chavismo foram por água abaixo. Não tem como a gente dizer que durante o período do chavismo não ocorreram avanços sociais. Por exemplo, quando Chávez assumiu em 99, o PIB venezuelano era de 97 bilhões de dólares. Quando ele morreu em 2013, o PIB passou a 371 bilhões. A expectativa de vida aumentou de 59 para 73 anos, mas esses indicadores começaram a mudar depois da crise do petróleo. A economia da Venezuela era baseada praticamente em cima do petróleo, porque a Venezuela tem as maiores fontes petrolíferas do mundo, maior ainda do que a da Arábia Saudita. E a Venezuela acabou concentrando toda a sua economia, toda a sua base econômica nessa produção petrolífera. Então o que aconteceu? Essa riqueza toda de petróleo que a Venezuela tinha, o governo venezuelano simplesmente não investiu em nada mais. Baseou sua economia toda no petróleo e investimento zero em outras áreas. Chegou 2014, o preço do barril do petróleo despencou. Eu tava vendo dados aqui na internet, ele tava 115 dólares o barril no começo do ano e ele foi para 48 dólares. Foi uma queda absurda. E junto com isso, os Estados Unidos começou a investir em um projeto que acho que eles chamam de fracking, que eles retiram petróleo de rochas. Ou seja, eles passaram a não ter uma dependência total da importação do petróleo venezuelano. A situação hoje da Venezuela é de conflitos diários, como estava vendo essa semana em reportagens, uma estimativa de 38 manifestações diárias, fome, uma escassez de produtos nos estabelecimentos. A gente não tem noção do que é viver dessa forma. Eu só pude ter uma noção maior e um sentimento de uma pessoa, um ser vivendo aquilo tudo, quando eu li esse livro. Nesse livro nós vamos conhecer a Adelaida. E já no início a gente sabe que ela tá passando por uma situação extremamente delicada, extremamente triste e comovente, que é enterrar a própria mãe. Ela passou por um momento muito difícil com a mãe. A gente vai sabendo ao longo da história, a mãe dela tá passando por um tratamento de câncer, em plena crise da Venezuela, em plena crise de abastecimento. Inclusive ela tem que comprar os medicamentos no mercado negro e ela diz aqui em vários momentos que ela não sabe se esses medicamentos faziam efeito ou não, mas ela tinha que arriscar porque não havia medicamentos no país. E aí você vai ao longo dos capítulos, porque são capítulos bem curtinhos, intercalando a memória dela do passado com a memória do presente, as memórias dela de infância com o que está acontecendo com ela atualmente. A Adelaida, em vários momentos a gente estava discutindo sobre isso no grupo de leitura e eu fico muito feliz de fazer parte desse grupo. Esse grupo foi organizado pela Elisiane e é um grupo de leitura de livros latinos e isso aqui foi uma surpresa muito boa. Talvez eu não conheceria esse livro se ela não tivesse sugerido essa leitura. E a gente estava discutindo muito sobre a personalidade da Adelaida. A Adelaida, ela se mostra uma mulher muito fria, muito distante. Só que faz todo sentido. Desde o início a gente entende que ela e a mãe dela são personagens à parte
ali naquela Caracas bem animalesca, vivendo as suas guerras próprias e elas tentando se alimentar da cultura. Elas têm muitos livros dentro de casa. A mãe leva ela a museus, a galerias de arte. Elas têm uns diálogos próprios delas, é como se elas vivessem no mundo próprio. Elas se entendem. O relacionamento delas é um relacionamento muito bonito, muito justo, e do meio pro final ele reserva muitas viradas de jogo, muitas situações bizarras. Tiveram momentos que eu tive que fechar o livro e tomar uma água porque eram coisas bem visuais. Ele entra num ritmo totalmente diferente. E aí esse livro me pegou mais ainda. Não se impressione pelos comportamentos da Adelaida. A autora, no caso, já avisa no início que a humanidade se perde quando você é submetido a situações em que você tem que escolher entre a sua vida e a vida do outro. Colocar culpa no outro é extremamente aceitável e compreensível. Tem uma parte do livro que pra mim é uma das partes mais incríveis e que resume basicamente o que acontece, às vezes até entre nós, na nossa política atual, quando a gente culpa o próximo pelos acontecimentos que são culpa dos governantes, de quem está acima de nós. Com a fome se desatou a longa lista de ódios e medos. Flagramo-nos desejando mal ao inocente e ao algoz. Éramos incapazes de distingui-los. Esquecemo-nos da compaixão, porque ansiávamos por cobrar o espólio daquilo que não ia bem. A pessoa seguinte na fila era sempre um potencial inimigo, alguém que possuía algo a mais. Os que sobreviviam lutavam adentadas pelas sobras. Naquela cidade, sem desenlaces, brigávamos por um lugar para morrer. Quando ela fala que você deseja mal ao inocente ou ao algoz, você entende que eram pessoas, cada uma tentando sobreviver do seu jeito. Você acaba confundindo quem é o seu inimigo numa situação dessa. Tem uma parte muito interessante que ela cita um poeta, um autor, que ele diz que as pessoas pertencem ao lugar onde elas enterram os seus mortos. E aí daí você percebe que ela não pertence àquele lugar por conta do que vai vir a acontecer. Ela enxerga tudo de fora, como alguém que não se sente pertencente àquele lugar. Bom, isso foi uma impressão que eu tive pessoal e assim, discutindo no grupo, algumas pessoas também tiveram essa impressão e eu não sei se essa era a intenção da autora mesmo, até porque ela realmente saiu, ela foi morar em Madrid, ela saiu do país, então talvez seja mesmo uma sensação própria da autora. Logo aqui atrás do livro, a autora fala uma coisa assim espetacular, que eu vou ler pra vocês. Entendi que a primeira morte acontece na linguagem, nesse ato de arrancar os sujeitos do presente para instalá-los do passado, transformá-los em ações acabadas, coisas que começaram e terminaram em um tempo extinto, aquilo que foi e não será mais. A verdade era esta: minha mãe só existiria quando conjugada de outra forma. Ao enterrá-la, concluía-se minha infância de filha sem filhos. Naquela cidade em estado terminal, tínhamos perdido tudo, inclusive as palavras no tempo presente. Gente, isso aqui, pra quem é estudante de letras, pira, né? Quando lê um negócio desse. Porque ela usa de um jogo de palavras entre a questão de conjugarmos verbos no presente e no passado com a morte. A morte da mãe, ela é relacionada com a morte da mãe pátria, né? Da terra-mãe. Ela perde a mãe, ela perde a pátria, ela se perde, ela perde a compaixão, a humanidade, ela perde os conceitos de ética, de moral, ela perde a sororidade pelo próximo, ela vai perdendo tudo, ela vai perdendo tudo. E você vê um conflito muito interessante. Muita gente achou ela distante, fria, às vezes até egoísta em alguns momentos, mas como eu disse pra vocês, a autora já antecipava isso, mostrando como que você, como ser humano, nós somos seres extremamente ambíguos, nós somos seres instáveis
e que qualquer coisa que perturbe a nossa existência pode nos levar à perda de valores mais básicos do ser humano. Eu queria poder conversar mais sobre o livro, mas não tem como eu dar continuidade a essa história sem acabar soltando alguns spoilers. E eu acho que é interessante você ir acompanhando essa tentativa da Adelaida em sobreviver no meio do caos, em um momento de extrema tristeza. As coisas vão acontecendo em um curto período de tempo. Ela precisa agir com frieza, ela precisa pensar nela, ela precisa abandonar os mortos, abandonar o lugar onde os mortos foram enterrados. Bom, o livro acaba de um jeito que você não obtém respostas sobre o destino dessa personagem. Eu prefiro não saber, eu prefiro criar o meu próprio final. E eu achei o fato desse livro não ter um final fechado muito interessante, porque ele deixa no ar a pergunta: será que o fim justifica os meios? Eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Comenta aqui embaixo se você se interessou em ler o livro, se você já ouviu falar nesse livro. Assim que você ler o livro, me procura nas redes sociais, me procura no Instagram. Meu Instagram vai estar aqui embaixo também, a gente pode conversar, caso você queira conversar com spoilers, se você já tiver lido. A gente se vê na próxima resenha. Tchau!